paz do Senhor a todo o nosso Brasil, a todos aqueles que me seguem, que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana, um dia abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que você vai me assistir, mas esta é uma contribuição da tia Ruth de Cascavel. A história de hoje é a boneca que cresceu. Foi um amigo meu, que agora eu me esqueci o nome, mas ele desenhou para mim, já tem mais ou menos uns 9 anos, porque foi em 2010. Ele estava fazendo faculdade de arte e ele desenhou para mim. Essa história está baseada no livro de Números, Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Fiz nesse material, esqueci o nome agora, mas é tipo um papelão. Ele desenhou para mim, mandei encadernar. Amo essa história, ela pode ser incluída no plano de salvação. Você pode no final falar sobre o plano de salvação e ler o versículo com a criança e diz para ela que você vai contar a história de uma família dedicada a sua vida inteiramente a Deus, que participava dos cultos. E aí você já pode falar do culto doméstico, se você estiver pregando, você já inclui o culto doméstico, que é pouco, ultimamente está sendo esquecido. E aí você diz para a criança que você vai contar a história de uma família, e essa família tem papai e mamãe, papai Pedro, mamãe Ana, e dessa família tem 2 filhos, por sinal gêmeos, Paula e Paulo. E aconteceu essa história em um sítio muito humilde, mas era um sítio onde tinha a bênção de Deus, porque nesta família quem mandava era o soberano rei. Então você começa a história dizendo tudo isso, e aí você diz que nessa família também tinha um cachorrinho chamado Rex, muito querido. Pode falar sobre os animais também e o cuidado que temos com ele. Então você pode iniciar perguntando para as meninas, né? Alguém em casa tem uma boneca que já cresceu? Uma boneca que cresce? Elas acham bem engraçado, né? Mas não existe, né? Aí você lê o versículo com ela e começa contando que nessa família onde Paulo e Paula moravam, eles respeitavam um ao outro, mas aconteceu na data do aniversário que a mamãe e o papai estavam muito preocupados com que dar de presente aos filhos, porque eles tinham assim o capricho de no aniversário comemorar mesmo, porque aniversário tem que ser comemorado. E eles, um dia à noite, perguntou: ai, meu amor, o que nós vamos dar de presente para as crianças? Tá tão difícil, o dinheiro não tá sendo fácil, vamos confeccionar. A mamãe disse: eu faço um presente para Paula, e o papai disse: eu faço para o Paulo. E eles começaram a boa obra. Aí você dá ênfase, que fizeram com muito carinho, que fizeram só no período que eles estavam para a escola ou à noite. A mamãe começou a confeccionar uma linda boneca e o papai começou a confeccionar um lindo tiro ao alvo. A mamãe pegou os retalhos da casa e confeccionou. Quando foi na hora de encher a boneca, ela pensou: o que eu vou colocar de enchimento para ficar bem fofinha? Ela pegou e disse: ah, lembrei, lá no celeiro tem um saco de arroz com casca. Explica para a criança que antigamente era usado assim, porque hoje nos mercados, com certeza as crianças de hoje nunca viu arroz com casca, né? E as famílias gastavam. Então, guardavam, né? Então você vai colocar, vai dizer para ela que a mamãe fez toda a roupinha e colocou o enchimento. E aqui ficou a boneca da Paula, enchimento de arroz. E aqui estava pronto o tiro ao alvo do Paulo. No dia do aniversário, a mamãe levantou cedo, preparou a mesa, chamou o papai, deixou tudo arrumadinho e acordou os filhos. Cantaram parabéns e deixe bem claro que eles fizeram um culto devocional, só ao Senhor em agradecimento, um culto doméstico rapidinho, mas oraram, leram a Bíblia, incentivaram os filhos a agradecer por mais um ano, e chegou a hora do presente. A Paula quase que deu um ataque de felicidade.
Ai, como ela abraçava, ela beijava. A Roseli seria sua companheira. E ela deixava, ia brincar na sala, a Roseli ficava no sofá, ia almoçar, a Roseli sentava com ela na mesa, ia dormir, a Roseli dormia com ela na cama. E era a Roseli pra cá e a Roseli pra cá, pra lá. Aí ela queria levar a Roseli pro banheiro na hora do banho, e pra igreja, pra escola. E daí você aproveita e diz pra eles que na escola não é lugar de levar de brinquedo, a não ser o dia que a prof autoriza, que lá é lugar de fazer outro tipo de atividade, que na igreja também não, que é só uma hora e meia, 2 horas, que você vai ficar ali inteiramente ligado ao trono, que o brinquedo é na casa, que é um momentinho só para falar com o Senhor. Explica assim, como que eu digo para você assim, o quão maravilhoso é falar com Jesus, ter aquele momento. Senta aqui, Espírito Santo, ensine seu filho isso. Deixa eu conversar um pouquinho com você, deixa eu louvar e louvar somente a Ele. Eles vão entender. Passaram-se dias, eles não desapegavam daqueles brinquedos. Chegou o momento que foram para lavoura. O pai estava plantando feijão. De repente, mas a Paula não ajudava muito, gostava mesmo, era de brincar na lavoura. O Paulo esbarrou no saco de feijão e deixou cair, esbarrou muito feijão. Quando o papai chegou, o papai ficou zangado. Ao invés de Paulo ser humilde, pedir perdão e dizer, papai, foi sem querer, porque o Paulo não derrubou porque ele quis. Papai, foi sem querer. Mas ele mentiu, ficou com medo e disse, papai, eu estava brincando e de repente o Rex passou com o rabinho batendo e derrubou o saco. O papai sabia que o Rex era muito pequeno para fazer tanta asneira. Ele disse, verdade? A Paula olhou aquilo e disse, eu não posso me conformar, não pode ser, não posso conformar com o erro, com a mentira, que meu irmão me perdoe, mas eu vou ter que contar. Paulo, fale a verdade. Papai, foi o Paulo ficou zangado. Ao invés de refletir que não adiantava mentir, ele ficou zangado, muito zangado. O pai entendeu que ele estava mentindo e disse, Paulo, vai para casa, vai pensar no que você fez. No caminho, Paulo encheu de mais fúria. A irmã dele tinha tirado dele o direito de correr, de brincar mais um pouquinho. O coração começou a ficar sujo, com muita raiva, com muito ódio, e ele deixou penetrar aquilo. Quando ele chegou em casa, ele pensou, o que eu devo fazer para pegar essa minha irmã e vingar o que ela fez comigo? Isso não se faz com o irmão. E ele viu lá a Roseli, deitadinha na cama, esperando sua dona para poder brincar mais um pouquinho. De repente chegaram todos. E o que ele fez antes que o povo chegasse, a família? Foi no fundo do quintal e enterrou a Roseli. Sentou e ficou como se nada tivesse acontecido. Papai chegou, mamãe chegou. Chegou a Mana e a Mana já foi correndo. A mamãe disse, ei, vamos tomar um banho. Não, preciso ver a Roseli. Preciso dar um cheirinho na Roseli. Cadê a Roseli? Procurou. Papai, mamãe, ninguém viu a Roseli. Paulo, você vê? Não vi a Roseli. O pai desconfiou e disse, Paulo, você não viu a Roseli? Não vi a Roseli. Você não mandou ficar sentado? Com ironia ainda. O pai desconfiou, mas como não tinha certeza, também não quis dizer a ele que ele tinha feito algo. Paula chorou vários dias por causa de Roseli. Mas aí, com o tempo, ela viu que não ia encontrar mais a Roseli. Passaram-se dias e dias, nada de achar Roseli. Então, veio o sol, veio a chuva. Isso. Chuva e mais chuva. Eu comprei isso aqui lá nas cataratas do Iguaçu. É muito legal, olha. As crianças amam. Você coloca assim no microfone e dá o barulhinho de chuva, muito legal. Aí o Paulo não confessou, você diz, não confessou, continuou com o coração transbordando e feliz porque tinha vingado a irmã e ninguém tinha achado.
Passaram-se dias, foram à igreja, congrega hoje, congrega amanhã, congrega domingo. De repente o pastor, num sermão, começou a trabalhar esse sermão. Sabei que vosso pecado vos há de achar. Paulo começou a pensar, o que será que eu fiz? Eu pequei, eu menti, falei que não foi eu roubei a Roseli, eu enterrei a Roseli. Ah, mas ninguém viu, ninguém vai saber de nada. Ah, capaz que esse pecado vai me encontrar. Nunca, ninguém viu o que eu fiz. Crianças, e o nosso Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Aí você trabalha a onisciência de Deus, tudo isso você trabalha com as crianças. Que Deus está em todo lugar, que de Deus ninguém se esconde. De repente veio um vizinho visitar a família, veio um vizinho visitar a família. E ele chegou e disse, vizinhos, o que vocês têm no fundo do quintal? Uma plantação muito legal. Plantação? Não, só lá na roça, plantamos feijão. Não, lá tem algo diferente. Uma plantação engraçada, pequena, mas engraçada. Ah, vamos lá todos ver. Todos foram. A Roseli e o Paulo, como sempre, correndo na frente. Chegou lá o que tinha, o Paulo pôs as duas mãos na cabeça e disse, o pecado me encontrou, o pecado me encontrou. Caiu de joelho e disse, eu sabia que de Deus ninguém se esconde. E ninguém entendia nada. A Maninha olhou, que isso, Paulo? Maninha, essa é a Roseli. Por isso eu fiz essa parte verde. Essa parte verde. Aí você explica, veio o sol, veio a chuva, o corpinho dela era todo o enchimento de arroz. Então, com o sol e a chuva na aulinha de ciência, a gente sabe que acontece a germinação. Mas isso é Deus provando que do olhar de Deus ninguém se esconde. Não adianta, o Senhor não vai permitir o seu pecado ficar escondido. Por quê? Porque o Senhor quer te salvar dessa maldição que Satanás colocou. Satanás nos faz pecar, mas aí você vai explicar para a criança que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Paulo foi castigado, o papai chamou, conversou, castigou ele. Castigou por quê? Porque a consequência de um ato. E aí você pode trabalhar com a criança. Que o pecado, olha como que eu faço. Eu fiz bem simples, ó, uma caixa, Deus e o homem. Aí eu coloco assim, que Deus e o homem, Deus nos quer assim. Mas o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Eu coloco entre essas duas caixinhas, essa caixinha do pecado. Que dentro dela tem um coração e tem também uma corrente. Essa corrente é como se ela nos enredasse. E se a gente não humilhar e pedir perdão, é isso que vai nos separar de Deus. Mas para essa separação não ficar para a eternidade, para que nós não sejamos condenados, o Senhor tem o quê? A cruz. Aqui em cima eu coloco. Qual é a ponte que vai nos unir de novo ao nosso Senhor? A ponte é o sacrifício perfeito de Jesus. Se nós confessarmos os nossos pecados, aleluia, se nós confessarmos e deixarmos o nosso pecado, nós fazemos de novo uma aliança com o Senhor. Essa aliança quem me ensinou a fazer foi a tia Marcinha, de Feltro. Nós faremos de novo uma nova aliança com o Senhor. O Senhor Jesus fez com que isso fosse possível com o sacrifício perfeito. Aí você vai contar sobre o plano de salvação. O Senhor Jesus morreu na cruz para que ele falasse assim, ó, perdoados estão os vossos pecados. Aleluia. E você vai explicar com a criança, mostrar para ele o sacrifício que o Senhor fez, contar a história de Jesus. E para que nós devemos estar preocupados em sermos perdoados dos nossos pecados? A tia Marcinha também que fez. Um dia a trombeta vai tocar para todo o olho ver, todo ouvido ouvir. Esta trombeta vai tocar no alto céu. Quando o Senhor Jesus, Deus disser para Jesus, está na hora, vai buscar a minha noiva, a trombeta vai soar.
E quando essa trombeta soar, o nosso coração tem que estar, tem que ser já lavado. Essa é a ideia da tia Sônia, do Feito com Carinho. Lavado no sangue do Cordeiro, porque aquele coração que foi lavado, aqui ó, ela é toda de lantejoula, tá vendo? Desse lado. Daquele coração lavado no sangue do Cordeiro, que pediu perdão dos pecados, que realmente reconheceu que Jesus é o nosso advogado. Hoje ele é o nosso advogado, mas aquele dia ele será o nosso juiz. Olha, lantejoula. E aí você passa a mão e diz: todo aquele que deixar o seu coração nas mãos do Senhor, para que Ele lave e limpe, nós iremos herdar a vida eterna. Nós iremos para mansões celestiais. Nós iremos morar na terra prometida. Aí você conta essa linda história que o Senhor preparou para nós, que nós somos príncipes e princesas. E nesse reinado, lá as ruas são de ouro, os muros de cristais. E aonde há príncipes e princesa? Em um castelo. Esse castelo nós chamamos de Jerusalém, de céu. E lá tem um rei. Um rei que não está mais com a coroa de espinho. Um rei que nos aguarda. E esse rei nós chamamos de Jesus de Nazaré. Meu Jesus não está aqui agora. Tá. Um rei com um corpo glorificado, que venceu a coroa de espinho, a cruz, simplesmente para te levar juntinho dele, para que nós fôssemos chamados por outro nome. A Bíblia diz, ensina para a criança, que lá no céu Ele nos dará uma coroa, a coroa da vida, e nos chamará por outro nome. Aleluia! Então esta é a minha contribuição de hoje, para que vocês mostrem para a criança que mentira é pecado, que ela nos separa, que tem pecado que nos leva para o inferno, que o pecado nos leva para o inferno e que o Senhor nos deu duas opções, dois caminhos. Onde cabe a mentira, o caminho é largo, mas o fim dele é o inferno. Mas o caminho estreito, você tem que estar com o coração puro, limpo, mas nele é a vida eterna que nos aguarda. O Senhor Jesus, nas mansões celestiais, aleluia, de braços abertos, vai dizer: ei, vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação dos tempos. Desde a fundação dos tempos. Então essa é a contribuição que eu tenho para você. Uma história simples da boneca que cresceu. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Se você gostou, dê um joinha lá no meu canal, na minha página no Facebook, Tia Ruth Ministério Infantil. E me ajude a levar a mensagem da cruz. Me ajude a levar a mensagem da cruz aos corações dos nossos pequenos. Jesus é lindo. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.